Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aí a mais uma saga aí no nosso canal, né? Dessa vez vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou botar até a cam aqui para vocês maior, tá? Vamos falar do análise técnica para leigos, tá? Então a gente vai começar o resumo desse livro, tá, pessoal? Então, voltando ali para o nosso webzinha. Então a gente vai estar falando desse livro agora, tá? E eu espero que vocês gostem. Acredito aí que uns 10, 12 vídeos aí no máximo a gente consegue finalizar. Tá? Vou tentar dar uma resumida legal para não ficar também muito cansativo. Acho que uns 10 vídeos dá para fazer. Os primeiros é um pouco mais complexos, né? E depois a gente vai facilitando aí bastante. Então, pessoal, o que a gente vai falar? Análise técnica para leigos da Barbara Rockefeller. Antes da gente começar, vamos curtir aí o vídeo, vamos compartilhar o canal, vamos curtir aí o canal. Não esquecer de seguir o canal, ativar o sininho aí para receber as notificações, tá, dos próximos vídeos. Vou tentar lançar aí 3 vídeos na sequência para a gente já emendar uma conversa legal aí, tá, pessoal? Então, para começar aqui, deixa eu já pegar meu rabiscador. Quem sabe aí sabe que eu gosto de rabiscar bem a tela, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ter nesse livro? O que a gente vai ter de conteúdo nesse livro, tá? Esse livro a gente vai ter um entendimento de análise técnica, né, os princípios básicos da análise técnica, para que ela serve, como que ela funciona, como que eu uso, como que eu não uso, e por aí em diante, tá? A gente vai ter estudos, né, e mostrar como que a gente pode melhorar nossos lucros, o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa questão de lucro, nossa margem de lucro e tudo mais, né? A utilização dos dados de compra e venda, então ela vai ensinar quando que você vai comprar, quando que você vai vender títulos financeiros, seja ele de qual for. Lembrando que a Barbara Rockefeller, se eu não me engano, ela é especialista em mercado Forex, mas ela fala de ação, quer ver, ó. Barbara Rockefeller é uma escritora especializada em economia internacional e finanças, com foco no mercado de câmbio Forex. Também negocia câmbio Forex e ela é editora de uma newsletter diária sobre o mercado de câmbio Forex. Então, o forte dela é operar câmbio no Forex, mas ela também fala de outras coisas também, tá? E também vamos aprender quando que a gente deve manter uma posição e alongar mais essa posição e quando que a gente deve ceder uma posição, tá? Quando a gente deve sair da posição. Então, esses são os tópicos básicos do livro que ela vai destrinchar em vários capítulos, tá? E para começar, pessoal, a gente vai começar pela contracapa que ela tem aqui, que são os 15 segredos aí da análise técnica, né? Então aí ela fala aqui, ó, os 15 segredos, né? Os 15 segredos da análise técnica para aumentar sua habilidade de negociação, tá? Isso aqui é uma folha de cola, que é meio que um resumão do livro, tá? Onde esses primeiros vídeos eu vou passar isso aqui, porque depois a gente vai destrinchar passo a passo desses 15 segredos, a gente vai destrinchar passo a passo para chegar no entendimento total da análise técnica, tá? Então isso vai ser muito interessante, tá, pessoal? Então esses próximos vídeos vão ser aí mais ou menos para esses 15 passos, tá? Passo número 1. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Passo número 1. Vamos pegar aqui vermelho para ficar bem visível, tá? Passo número 1. Utilize ao menos 2 indicadores, tá? O que ela quer dizer? O que seriam 2 indicadores? Então, o ideal seria você ter, por exemplo, né? Então, quando a gente fala 2 indicadores, média móvel é um indicador? Média móvel é um indicador. Então, eu tenho que ter pelo menos uma média móvel, por exemplo, e um estocástico trabalhando. Eu posso ter pelo menos isso, eu posso ter 2 indicadores, eu posso ter uma outra média móvel, né? Então eu tenho 2 indicadores de média móvel, 2 médias móveis e um estocástico. Por quê? Aqui vai me dar uma compra e aqui vai confirmar a minha compra. Então você vai ter uma confirmação, né? Então, por exemplo, uma média móvel de 200 períodos pode ajudar muito. Um segundo indicador pode confirmar o primeiro. Então você está olhando na média móvel e o preço veio para dar uma compra, e você tem um outro indicador aqui, seja ele qual for, que ele vai confirmar a sua compra na média móvel, tá? Então isso é muito interessante, tá? A gente tem que entender
que a gente nunca vai estar 100% certo em 100% do tempo. Então, uma confirmação é sempre necessária. Então, você precisa ter um indicador que confirme a sua análise. Então, eu analisei que aqui é uma reversão, é um rompimento, esse rompimento na média XYZ, tem um MACD a favor, tem um MACD contra, tem um OBV, não tem OBV. Então, você precisa de uma confirmação para diminuir essas vezes que a gente está errado. Que muitas vezes o apreço ele dá um sinal e o indicador dá um sinal contrário. Isso mostra também que a gente também não pode exagerar. Às vezes eu vejo o pessoal me manda a tela, como que é a tela da pessoa? Ela tem o gráfico, tá? Aí você olha aqui dentro do gráfico, você vê um monte de média do cara passando para cima, para baixo, média vindo de cima, média vindo de lá, média vindo de cá. Aí aqui embaixo o cara tem IFR, MACD, estocástico, OBV. Gente, vocês acham que isso é zoeira? Não é zoeira não, tá? Então o cara tem tudo isso aqui. Aí o que acontece? Aí o cara vai operar. Então aqui dá, ok, ó, o gráfico está dando compra, as médias estão alinhadas, mas o MACD da venda, o estocástico da venda, esse fulano da compra e esse aqui da venda. O que você vai fazer aqui? Muitas vezes você vai ter a divergência dos indicadores. Então você precisa ter uma quantidade de indicadores boas o suficiente para você ter um sinal e uma confirmação. Um terceiro pode ter? Pode, você pode ter um terceiro. Mais do que isso, eu acho exagero. Então você pode ter, por exemplo, uma confirmação pelo Price Action, tá? Uma confirmação, por exemplo, pelas médias, tá? E uma confirmação, por exemplo, pelo estocástico, tá? Então, eu acho que você juntar de 2 a 3 indicadores é excelente, porque um vai dar sinal, o outro vai confirmar e você pode ter um terceiro, porque você pode trabalhar com diferentes tamanhos de mão. Então, se eu tenho três indicadores, dois está dando ok, eu vou entrar com, por exemplo, um contrato. Se os três está dando sinal tá ok, eu vou entrar com 2 contratos. Então você pode ter essa diferenciação, tá? Então eu vejo isso, muita gente manda a tela para mim, entrei nesse trade aqui, por que esse trade deu errado? Deu errado porque você ficou prestando tanta atenção nos indicadores que o principal, que é o preço, o movimento do preço, na análise técnica, o movimento dos preços é o que mais importa, tá? Então o movimento do preço é o que importa, o topo, o fundo, resistência, suporte, isso é o que mais importa. Deu sinal na análise técnica, como que está a média? Para confirmar. A média deu ok, como que está o estocástico? Como que está o ABV? Como que está o MACD? Então é uma confirmação da confirmação. Então você faz ali um checklist. Então tudo ok, beleza, vamos seguir no trade. Agora você começa. Média de 9, média de 20, média de 50, média de 200, média de 80. Estocástico, MACD. Então vai chegar uma hora que isso tudo não vai bater. Vai confundir mais a sua cabeça que está prestando atenção nos indicadores do que no price action, no topo, fundo, resistência, suporte, pivô, que é isso que importa, que vai fazer com que a gente filtre a operação para entrar. Então eu filtro pela análise técnica, tá? Então, o que eu faço? Eu filtro pela análise técnica, tá? E confirmo com indicadores. Então, indicadores eu uso para confirmar, tá? Então vocês vão ver bem isso mais para frente, é o que ela faz também, tá? Segundo ponto, tá? Descubra o que o indicador está dizendo sobre o sentimento do mercado, tá? Então, os indicadores, né? Então, descubra o que o indicador está dizendo sobre o sentimento do mercado. Os indicadores, em sua maioria, medem a tendência, né? E a força da sua tendência, ou sendo falta ou excesso de força. Então, é uma tendência de alta. Essa tendência de alta, ela é forte ou ela é fraca? Ela já está exaustiva ou ela ainda não está exaustiva, tá? Então é isso que os indicadores vão te falar. Então, por exemplo, um estocástico. Então eu tenho um movimento de alta e eu tenho o estocástico aqui que vai trabalhando aqui. Esse estocástico está me dizendo o quê? Que essa correção pode ser mais profunda ou menos profunda? Como que eu vou fazer isso, tá? Então é isso que a gente tem que entender dos indicadores, tá? Adote uma abordagem empírica
Olhe o que o gráfico está te dizendo sem viés e sem barulho externo. Isso significa o quê? Olhe o gráfico. Então, igual o Alex fala, só um minuto, pessoal, vou ter que espirrar aqui. Então, é muitas vezes o que o Alex fala. Olhe o gráfico. Olhe o gráfico. O que, que o gráfico está te dizendo? Expansão, retração, expansão, retração. Você vai vender aqui, porque ele está perdendo esse topo, vai comprar. Então, é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o que o gráfico está te dizendo, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Presta atenção no gráfico. Presta atenção no gráfico. Então, eu quero você ter que entender o movimento. O que está acontecendo? É esses movimentos que a gente tem que entender. Se você não viu, se você está olhando o gráfico e você não viu nada, volta e olha de novo. Muitas vezes, você está examinando lá o gráfico de 5 minutos, né? Muitas vezes você está olhando o gráfico de 5 minutos, você não está vendo nada no gráfico de 5 minutos. Aí o que você faz? Joga no 15. Puta, no 15 tá chato, joga no 30. Para o quê? Para você entender o contexto macro. Às vezes nos 5 minutos, você olha, os 5 minutos está assim, ó. Aí você joga o 15 está assim. Aí você joga o 30 está assim. Você entendeu? Então você começa a identificar o que está acontecendo. Ah, aqui é um pullback nos 30, ou é um triângulo nos 30. Por isso que ele está desse jeito nos 5. Ah, então eu vou esperar fazer o quê? Eu vou esperar ele fazer um rompimento para eu poder trabalhar. Ou vou esperar ele romper para poder trabalhar. Então o preço vai te dar a movimentação. Aí você tem que olhar no indicador do que isso está acontecendo. Então eu tenho um movimento, vamos supor que eu estou fazendo um triângulo aqui, ó, tá? Aí eu vou olhar no indicador, como está o indicador? Então ele estava, por exemplo, um estocástico que eu gosto, ele estava sobrecomprado e aqui no triângulo ele já está fazendo assim. Pô, então o indicador está me dizendo que eu já estou tendo um momento aqui que eu posso ter uma outra pernada para cima aqui nessa questão. Então eu vejo o triângulo se formando aqui, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ou ele vir aqui para eu comprar aqui, que o estocástico já vai estar aqui embaixo. E se eu não me engano, ontem teve uma compra assim, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma compra aqui embaixo para quê? Para vir aqui nessa máxima, ou eu vou esperar ele romper e vou fazer uma compra aqui com o indicador ainda tendo espaço para máxima. Então vou mostrar para vocês a compra de ontem, tá? Ontem teve uma compra dessa. Aqui, ó. Foi de manhã cedo. Aqui. Então, o que, que o mercado fez aqui? Então, o mercado veio e fez aqui um triângulo. Deixa eu botar de amarelo para vocês verem melhor. Então, um triângulo aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo. Então, qual foi a compra que eu fiz? Eu fiz essa compra aqui para jogar nessa máxima aqui. Porque, no meu entendimento, ele ia fazer isso aqui. Que acabou não fazendo, mas tinha uma chance disso acontecer. Por quê? Olha aqui o meu indicador que eu uso estocástico, como que ele estava nesse ponto. Então, ele estava validando a minha leitura do price action, que era isso aqui. Então eu queria que ele fizesse isso aqui. Ele poderia já romper e ir embora? Poderia. Não teve força, sair com 200 pontos. Então é isso que a gente precisa entender antes da gente começar a operar. É o que serve para cada coisa. Então, o que serve o indicador? O indicador não filtra a entrada. O indicador, ele valida ou não valida a sua entrada. Ah, mas eu posso entrar sem o indicador estar validando? Pode, mas você sabe que a chance é menor. Tá? Então, é isso que a gente tem que prestar bastante atenção, tá, pessoal? Utilize diversos intervalos de tempo para confirmação. Então, foi aquilo que eu estava falando agora há pouco para vocês. Olhou de 5, olha os 5 minutos. Putz, os 5 minutos tá bacana. Vamos dizer assim, ó, os 5 minutos está bacana. O que você faz? Dá uma olhadinha no 15, ou dá uma olhadinha no 30, né? Ou olha o 15 e o 30, ou olha o 15 e o 60. Então pega lá, por exemplo, 5 minutos, por exemplo, 30 e 60. Eu gosto de olhar muito essa questão, para ver se não tem um suporte, uma resistência na cara da sua operação. Tá? É muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso isso. Então aqui, ó. O que a gente tem aqui? Por exemplo, eu tenho o índice nos 5 minutos
E eu tenho aqui o índice no 60p, que são 60 pontos. E eu opero onde? Eu opero no 20p. Tá, pessoal? Então, eu tenho esses dois time frames para eu ver o quê? Para eu ver se não tem um topo, para ver se não tem um topo, para ver se não tem um topo, porque eu sei que se andar aqui, ele vai tentar segurar nesse topo. Então, onde eu vou pôr minha saída? Eu vou pôr minha saída um pouco abaixo, né? Então, é isso que a gente tem que começar a filtrar para a gente começar a entender e confirmar as nossas operações, tá? Quando diversos time frames, né? Então, quando a gente está operando, aí você tem um sinal e diversos time frames indicam o mesmo sinal, então você está olhando o 5, o 30 e o 60, e os três está indicando compra, o movimento tende a ter mais força. Então, se tudo está alinhado, se eu ia pegar 200 pontos, eu vou tentar pegar 400, eu vou tentar pegar 600, ou vou fazer a compra, vou botar um stop aqui embaixo, quando ele chegar no meu primeiro alvo, eu ponho no 0 a 0, porque como está tudo alinhado, isso aqui pode fazer o quê? Pode ir embora o dia inteiro um movimento de alta. Tá, pessoal? Então é isso. Deixa eu só fechar aqui uma tela aqui. Então é isso que eu faço na questão dos tempos ali do 5 e do 60p, por exemplo, tá? Você não terá uma confirmação de vários intervalos de tempo sempre. Então, no 5 pode estar dando compra, nos 15 pode estar dando compra, só que pode estar dando venda no 60. Não tem problema, desde que essa venda no 60 eu tenha espaço, tá, para fazer uma negociação. Desde que no 60, por exemplo, não vai impedir, não vai ter uma barreira onde vai impedir o meu trade aqui dos 5 e dos 15 e no alvo, tá? Mas é sempre bom ter uma confirmação de qualquer modo. Então, mesmo que, por exemplo, você vai fazer uma compra nos 5 minutos, mas aí você tem 15, 30, 60, H1 diário dando venda, é boa essa compra? Pode ser boa, mas qual é a chance dela não ser boa? Qual a chance dela ter uma dificuldade de o trade andar e ele ficar mastigado, 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 mastigado até começar a andar? Então, isso é a importância de você ter essa confirmação em vários time frames, tá? Outro ponto, negocie com a tendência. Pessoal, não sei se vocês assistem os resumos aqui do canal. Todos os livros falam isso. Negocie a favor da tendência. Negocie a favor da tendência. Bob Voman, negocie a favor da tendência. Martin Pring, negocie a favor da tendência. Thomas Bukowski, negocie a favor da tendência. Todo mundo fala isso. Só você quer negociar contra a tendência? Tá? Então, a tendência pode ser a tendência primária. Então, fala assim, eu tenho uma tendência no diário que está assim. E ela está fazendo um pullback. Então, eu posso, nos 5 minutos, fazer uma venda aqui para pegar essa queda? Pode. Mas você tem que estar ciente que a tendência primária é de alta. A tendência primária é de alta. A secundária é de baixa. E a terciária? A terciária pode ser de alta dentro da secundária. Martin Pring fala isso, tem aqui no canal. Tá? Então, você pode ter, dentro de um diário, você pode ter isso aqui, ó. Tá? Isso aqui seria o quê? Os 60 minutos, por exemplo. Aí você tem os 60 minutos de queda. Aí dentro desses 60 minutos de queda, por exemplo, você pode ter a terciária, né? Tem que ser assim, né? Você teria a terciária aqui, ó. Tá? Então você tem uma série de tendências aqui. Isso vai depender do quê? Vai depender do time frame que você opera. Se você operar o diário, você vai ter que operar essa tendência grande. Se você opera 15 minutos, 30 minutos, você pode pegar uma secundária. Se você opera 5 minutos, você pode pegar uma terciária. Então você tem que analisar o que você está operando para você ter ideia disso. Tá? Isso que é muito importante. Se seu título está tendendo para cima, compre. Se estiver tendendo para baixo, venda. Tá? Dica importante. Tá? Então eu sempre falo, abre o mercado, por exemplo, quem opera futuros. Eu sempre falo, espera uns 10, 15 minutos. O mercado abriu, fez aquela bagunça, 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 bagunça. Aí com 15 minutos ele começa. Aí fica mais fácil. Tá? Porque você já vai ter o sinal, você vai ter as médias, você vai ter o indicadorzinho aqui embaixo, um estocástico, como é que de alguma coisa te confirmando o sinal. Tá? Muito mais fácil. Se você não sabe o que está acontecendo, não negocie. Então você olhou o gráfico, abriu o dia, começou. Pau, 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 pirueta, 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 pirueta. Você não está entendendo?
Eu não consegui entender, principalmente acontece muito. Abriu o dia, aí ele faz assim, aí ele faz assim, sem explicação. Cara, esse aqui é um dos piores dias, isso aqui chama megafone. E ele vai ficar o dia inteiro assim. Vai estopar quem compra aqui, vai estopar quem vende aqui, vai estopar quem compra aqui, vai, você entendeu? E vai estopar quem vende aqui. Então, o dia do megafone. Então, não entendeu, não estou entendendo o que está acontecendo? Espera o mercado tranquilizar, aí depois você começa a fazer suas operações, tá, pessoal? Né? Se você não sabe o que está acontecendo, não negocie. Não caia em armadilhas. Tipo, tá barato, já já ele volta. Ah, por exemplo, lojas Renner caiu muito, ela custava 40, está custando 20. Ela vai voltar para 40? Nem sempre. Pode voltar? Pode. Tem papéis que demoram 2 anos, 3 anos, 4 anos para esse papel voltar. Então, será que vale a pena você ficar preso por meses ou anos, fazendo com que você perca a oportunidade? Então, não vale a pena comprar um papel porque ele caiu muito, ou vender um papel porque ele subiu muito. Porque ele pode continuar subindo, de Magalu que subiu não sei quantos mil por cento, de Cogna que está caindo, Cielo está caindo, ah, tá barato para Cielo, tá barato, mas continua caindo. Você vai comprar? Espera ela começar a inverter e começar a subir, aí você compra. Antes disso é besteira, tá? Espera um papel que está fazendo um movimento, queda, 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 queda. Espera ele fazer isso aqui, ó. Então espera ele fazer minimamente o que o Martin Pring chama de dilema de topos e fundos. Então ele vai fazer um fundo mais baixo, um topo mais alto, um topo mais alto. Aí vale a pena talvez você arriscar uma operação. Tá ok, pessoal? Então vamos ver mais um aqui ainda antes de acabar esse vídeo. 5. Dispense as pessoas que dizem a medição do mercado não existe. Tá? Medição do mercado seria análise técnica. Então, dispense as pessoas que dizem que a análise técnica não funciona, que a medição de padrões no mercado não funciona. Por quê? São pessoas que não conseguiram fazer funcionar para si mesmo. Então são pessoas que tentaram fazer a compra, tal, análise técnica e tudo mais, mas por algum motivo ou não estudaram direito, ou não se aplicaram direito e não conseguiram fazer funcionar para si próprios. Essas pessoas não vão te ajudar a fazer funcionar, pelo contrário, elas vão pôr dúvidas na sua cabeça sobre a funcionalidade disso. A gente tem que lembrar que a profissão de operador é uma profissão qualquer. Eu falo isso em todos os meus vídeos, eu costumo comentar isso quando eu estou falando de aprendizado. Você tem uma série de coisas que você precisa aprender antes de você conseguir ser lucrativo no mercado. Tá? Quais são essas séries de coisas que a gente tem que aprender? Então a gente começa aprendendo o que? Análise técnica. Aí depois você vai aprender o que? Você vai aprender indicadores. Aí depois de indicadores você vai aprender o que? Correlação. Tá? Estou só dando um exemplo, tá, pessoal? Ó, correlação. Aí depois que você aprendeu correlação, você aprendeu o que? Ah, vou aprender fluxo. Ah, depois de fluxo eu vou aprender o que? Ah, vou aprender, por exemplo, gerenciamento de risco. Então, você tem que entender que mesmo depois que você aprender tudo isso, o que vai acontecer? A tua cabeça, ela vai demorar meses e às vezes anos para juntar isso aqui tudo, tá? Para juntar isso tudo num sistema operacional. Porque não adianta falar para vocês operarem igual o que eu opero. Porque cada um tem a sua metodologia, cada um está disposto a assumir um determinado risco, cada um está disposto a assumir um tamanho de operação. Porque R$ 1.000 de prejuízo para mim pode ser pouco, mas R$ 1.000 de prejuízo para outra pessoa pode ser muito. Então a gente não tem como falar, você tem que operar X, você tem que fazer isso, porque isso depende, você tem uma maturação. É igual uma faculdade, eu fiz veterinária. Você não entra na faculdade de veterinária e no primeiro ano está fazendo cirurgia. Você entra no primeiro ano, você vai aprender o quê? Você vai aprender anatomia, um exemplo. Aí você vai aprender anatomia, você vai aprender, por exemplo, você vai aprender anatomia, você vai aprender farmacologia,
tá? Aí depois de farmacologia você vai aprender, vamos supor, anatomia 2. Aí você vai aprender vai começar a fazer a parte de cirurgia, tá? Aí depois que você fizer a cirurgia, aí você vai fazer um estágio. Porque a sua cabeça, ela tem que vir, ela tem que vir juntando as coisas. Então eu vou fazer fisiologia e vou fazer anatomia. Aí a sua cabeça vai ligar aquela parte de fisiologia com a parte de anatomia. É igual na análise técnica. Aí eu aprendi topos e fundos. Aí eu vou ligar topos e fundos com um indicador que está me falando tal coisa. Então você precisa ter tempo de maturação dessas ideias na cabeça. Que tem pessoas que é mais rápido e tem pessoas que é mais devagar. Então isso é muito importante, tá? Então, essas pessoas que falam para você que não dá certo são pessoas que não deram tempo para fazer às vezes essa maturação, ou que elas não tentaram fazer essa maturação, porque isso é muita dedicação e estudo. Você não vai ter essa maturação do dia para a noite. Isso demora tempo, você precisa estudar, precisa ler, precisa treinar, precisa operar para que você tenha essa maturação, tá? Todas as corretoras apresentam software técnicos de análise técnica, Profit, Trade, MetaTrader, né? E você acha que elas iam apresentar isso, que elas iam desenvolver isso, né? Se ninguém quisesse operar assim? Se não funcionasse para ninguém, você acha que ia ter tanta gente operando? Tanta gente há tanto tempo? O Palex há mais de 10 anos, o Ogro há mais de 10 anos, o Mario Pisani há mais de 10 anos, o MOL já há algum tempo, eu operando há 5, 6 anos. Então você acha que ia ter todo esse tempo de gente operando o gráfico, Oliver Velez, Al Brooks, se o gráfico não funcionasse? Então é questão de tempo você fazer que ele funcione para você, tá? E não uma questão de que se funciona ou não. Tá ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, muita calma, vamos estudar com calma. Esse livro tem bastante coisa, eu vou até tirar minha foto aqui que tá... Opa, tem uma coisa escrita ali. Tirar minha foto aqui, tá? Então vamos estudar com calma, vamos fazer isso aqui funcionar, mas com calma, passo a passo a gente vai chegar lá. Tá ok, pessoal? Valeu. Vamos para gravar o segundo vídeo agora.